Hoje nós temos um discurso com o tema, se os irmãos desejarem anotarem, o tema do discurso de hoje é: hajamos sabiamente no mundo insensato. E para isso nós vamos convidar o nosso irmão Elias Navarro para proferir essa matéria para nós. O irmão Elias, tenha a nossa atenção, por favor. O mundo tem ostentado grandes descobertas. E pode-se dizer que, em certo sentido, teve mesmo um grande progresso. Um modo diferente, mais rápido e fácil de resolver as coisas. Por exemplo, na área da medicina, melhorou muito em como descobrir doenças, como ela se inicia, como prevenir e como cuidar delas. Podemos dizer que, não muito tempo atrás, demorava muito para descobrir que uma pessoa tinha uma doença grave. Quando a pessoa ficava sabendo, podíamos dizer que já era tarde, não era assim? Hoje, não mais. Por exemplo, no campo também do materialismo, as pessoas conseguem ter e adquirir as coisas muito rápido e fácil. O tal crédito tem se propagado em toda a parte. E assim se acumula muitas coisas e que por fim as pessoas, mesmo ela não tem tempo de usufruírem todas as coisas que adquire. Não é assim? Você já comprou uma coisa que talvez esteja lá no canto sem usar? Por exemplo, uma casa. Você pode comprar sem mesmo ter todo o dinheiro. Algumas décadas atrás, precisava juntar todo o valor para comprar uma casa. Hoje, não mais. Hoje, você tendo crédito, você pode comprar uma casa. Não precisa ter o dinheiro. E a tecnologia? Essa sim foi um passo do seu primeiro degrau da escada para o seu último degrau da escada. E continua progredindo muito. Por exemplo, o aparelho celular, esse que você carrega todos os dias na sua mão, antigamente se fazia ligações, algumas décadas atrás. Hoje, não mais. Hoje, quando saiu aquele e-mail, a gente ficamos maravilhados, mandar e-mail pelo celular. Você digitava uma carta para uma pessoa, alguma coisa, só digitava lá o botão enviar, já estava do outro lado, independente de onde a pessoa estava. Isso é o mais simples do celular. Quando eu era criança, no meu caso, eu ficava brincando com meus amiguinhos que ele estava em um país e eu estava em outro, no mesmo quintal. Mas nós se conversávamos, mas vendo um outro no mesmo quintal, para poder ouvir a voz. Brincava como se eu estivesse em outro país, mas no mesmo quintal. Mas depois que acabava a brincadeira, nós sabíamos que aquilo era impossível. Uma pessoa em outro país conversar como se estivesse vendo uma imagem dela. Olha, eu estou aqui, estou fazendo isso, isso. Como a gente via alguns filmes do passado. E a gente sabia que aquilo era impossível. Hoje, não mais. Pelo celular, conseguimos interagir com outra pessoa, mesmo estando muito longe. Você consegue resolver coisas falando com as pessoas com esse aparelho. Não importa que lugar do mundo ela esteja. Mas, mesmo tanto feito, esses avanços não têm ajudado muito no que diz respeito à imoralidade, e até mesmo em sentido espiritual.
Em vez disso, a humanidade tem dado cada vez mais ênfase e afundado num lamaçal de pessoas más. Guerras, fome, terrorismo, ganância, doenças e o materialismo. E é o que a gente está vendo nos noticiários, né? Isso não para. Isso não é novidade para a palavra de Deus. Note em sua Bíblia, em 2 Timóteo, capítulo 3, por favor, versículo de 1 a 3. Se você achou, diz assim, 2 Timóteo 3, de 1 a 3. Diz assim: mas saiba que nos últimos dias haverá tempos críticos, difíceis de suportar, pois os homens só amarão a si mesmo, amarão o dinheiro, serão presunçosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, desleais, desnaturados, não estarão dispostos a acordos, serão caluniadores, sem autodomínio, ferozes, sem amor ao que é bom. Vi umas palavras aí de apóstolo Paulo, como se estivesse lendo um jornal hoje, ou uma notícia do dia a dia. Então, como podemos agir sabiamente em tal ambiente insensato? Lá na sua escola, lá no seu trabalho, com outras pessoas. Como posso agir sabiamente em um ambiente tão insensato que nós vivemos hoje? Será que isso é possível? A Bíblia diz que sim. A Bíblia diz que é possível. Note em Provérbios capítulo 2, versículo 6, por favor. Provérbios capítulo 2, versículo 6. Diz assim: pois é Jeová quem dá sabedoria, da sua boca procede conhecimento e discernimento. Então vemos aí que a palavra de Deus é sabedoria, né? Ele que dá sabedoria, da boca dele procedem. Eu gosto dessa parte aí que diz, procedem, da sua boca procedem. Então, a sabedoria de Jeová é como se fosse um rio. Então, a palavra procede aí nos dá a entender que é algo que não para. Não para. Então, se você for à beira de um rio, vamos dizer que o rio Nilo, que já existe por milênios. O rio Nilo, ele tem aproximadamente 6.650 quilômetros de comprimento. E sua bacia hidrográfica tem cerca de 3.344.000 quilômetros cúbicos. Bom, talvez a gente nem saiba quanto tempo, mas é muita água. Então, para ilustrar isso aqui e comparar, a palavra de Deus é como se fosse um rio, o rio Nilo, vamos dizer, que tem muita água. Agora, você precisa da água do rio, você precisa levar para a sua casa essa água para cuidar das suas necessidades básicas. E aí você coloca uma bomba lá naquele rio, lá, vamos supor que você está lá no rio Nilo, em volta lá, morando no Egito, e você precisa dessa água. Você coloca uma bomba nesse rio e você precisa puxar a água de lá. Você usando a água desse rio, você acha que este rio secaria? Não, né? Ele não secaria. Mesmo você usando por anos, até como vemos, é um rio que existe há milênios. Então, da mesma forma, o conhecimento e a sabedoria de Jeová é a mesma coisa. Jamais vai deixar de existir e nunca vai se secar. Então recorra a esse recurso, que é a fonte da sabedoria de Jeová, a palavra de Deus, a Bíblia. É interessante que a sabedoria de Jeová é totalmente diferente da sabedoria do mundo, e com qualquer outra sabedoria que insiste em dizer que você precise dela. Note em 1 Coríntios, capítulo 3, 1 Coríntios,
capítulo 3, versículo 19 e o 20. Diz assim: porque a sabedoria deste mundo é tolice perante Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E também, Jeová sabe que os raciocínios dos sábios são fúteis. Ler e aplicar a palavra de Deus na nossa vida é sabedoria e também nos beneficia muito. Agir segundo os conselhos da palavra de Deus, conforme diz aqui, é o proceder sábio. Porque a sabedoria do mundo é tolice, conforme a Bíblia diz aqui. E por quê? Nós precisamos perceber que rumo está tomando nossa vida e precisamos agir rápido. Só assim conseguiremos agir sabiamente nesse mundo insensato, apenas se seguirmos esses conselhos, baseado na sua palavra. Para aprender um pouco mais como a gente precisamos saber o que fazer usando a palavra de Deus, vamos ver aqui um apóstolo de Deus, Pedro, o que aconteceu com ele. E podemos dizer assim, por que Pedro chegou a dizer tal coisa? Notem em Mateus, capítulo 16, Mateus, capítulo 16, versículo 21 ao 23. Mateus 16, 21 a 23. Se o irmão quiser colocar a imagem, pode pôr. Diz assim: daquele tempo em diante, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha de ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas da parte dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que tinha de ser morto e no terceiro dia ser levantado. Em vista disso, Pedro o levou à parte e começou a censurá-lo, dizendo: tenha compaixão de si mesmo, Senhor, isso de modo algum lhe acontecerá. Mas ele, Jesus, virou as costas para Pedro e lhe disse: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, porque não tem os pensamentos de Deus, mas os de homens. Então vimos aí o que aconteceu com Pedro. Uma pessoa que andava com Jesus, comia com Jesus, viu Jesus fazer o milagre. E ele chegou a esse ponto. O que será que aconteceu com Pedro? Talvez Pedro tenha se tornado vítima de uma falha comum no pensamento humano, a de acreditar apenas no que queria acreditar. Como podemos evitar cair nessa armadilha? Nós podemos destacar 3 pontos para não desviar assim como Pedro e agir de modo sábio, não insensato. O primeiro ponto é: não seja confiante demais. O apóstolo Paulo deu esse conselho aos cristãos lá na antiga Corinto, e ele disse lá em 1 Coríntios 10, 12: quem pensa que está de pé, tome cuidado para não cair. Por que Paulo disse isso? Pelo visto, porque ele sabia como é fácil o pensamento humano desviar. Até mesmo mentes de cristãos maduros, que servem a Jeová por anos, pode se corromper. Então esse era o cuidado que Paulo tinha. O segundo ponto, pensamento carnal. Alguns em Corinto sofreram forte influência de pensamentos carnais. Note que em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 1 a 3. Diz assim, olha: assim, irmãos, não lhes pude falar como a homens espirituais, mas como a homens carnais, como a criancinhas em Cristo. Eu os alimentei com leite, não com alimento sólido, pois vocês ainda não eram fortes o suficiente. De fato, nem mesmo agora são fortes o suficiente, pois ainda são
carnais. Visto que há entre vocês ciúmes e brigas, não é verdade que são carnais e estão andando como homens? Então esse foi o conselho de Paulo para a congregação lá em Corinto. Então havia mais ênfase em filosofias humanas do que na palavra de Deus. Esses intelectuais eram governados pelo espírito do mundo, em vez do espírito de Jeová. As filosofias e ideias deles não estavam de acordo com o pensamento de Deus. Então havia um grande perigo. E a principal fonte de pensamento carnal é Satanás, o diabo. Se a gente ver lá em Gênesis 3, de 1 a 6, vamos rever lá o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Satanás disse assim para Eva: não, pode comer esse fruto, você será como Deus. Então ele colocou no pensamento dela, pensou nela, né? Aumentou o ego dela. Então ele cegou a mente de Eva. E ali fala em 2 Coríntios 4:4 que ele continua fazendo isso. Isso nos dias do apóstolo Paulo. Imagine hoje, como resta pouco tempo para ele. O terceiro ponto é: não se iluda. Também é muito fácil a iludirmos a nós mesmos. Na realidade, pode ser muito difícil deixar de lado, até mesmo questionar opiniões que prezamos muito. Por quê? Porque desenvolvemos um apego emocional aos nossos conceitos. Podemos então enganar a nós mesmos por inventar motivos para justificar crenças que na realidade são erradas ou enganosas. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele achou que estava fazendo o que era certo. Parece que Jesus foi duro com eles, né? Para trás de mim, Satanás. Mas Jesus, ele fez o que era certo. Corrigiu Pedro. Por exemplo, o apóstolo Paulo passou um tempo com os irmãos lá em Éfeso, pregando e ensinando as boas novas. E ele amava muito aqueles irmãos e queria ajudá-los a continuar fiéis a Jeová. Antes de se tornarem cristãos, os irmãos lá em Éfeso tinham crenças religiosas erradas e eram supersticiosos. As pessoas em Éfeso eram muito imorais e não tinham vergonha do que faziam. O sexo era um assunto comum em peças teatrais e festas religiosas. Ali em Éfeso, muitos efésios tinham perdido todo o senso moral, a Bíblia diz. Essa expressão significa literalmente tendo deixado de sentir dor. Era como se eles estivessem anestesiados. Basicamente isso. A pessoa anestesiada, ela não sente dor. Então, antes de conhecer a Jeová e aprender o que era certo e errado, era como se eles não sentissem nenhuma dor na consciência por fazerem coisas erradas. Foi por isso que Paulo disse que eles estavam em escuridão e apartados da vida que pertence a Jeová. Felizmente, alguns em Éfeso abandonaram a escuridão. O que pode nos ajudar é Provérbios capítulo 2, versículo de 1 a 5. Lá diz que a gente precisa fazer um esforço em busca do conhecimento exato. Esse esforço é como se fosse cavar um tesouro. A palavra cavar já dá a ideia de você fazer força, não é? Então a gente precisa de esforço para conseguir o conhecimento exato. Se fizermos esse esforço para encher a mente e o coração com as verdades da Bíblia, obteremos verdadeira sabedoria, perspicácia e discernimento, mas exige esforço para ter um tesouro. Se você for fazer uma reforma na sua casa, por exemplo, mudar sua cozinha. Bem, você quer reformar a sua cozinha. Aí você precisa ter as medidas exatas para poder concluir seu plano, aquele projeto que você quer chegar, não é isso? Então você precisa ter a largura, o comprimento, a profundidade, a altura. Por exemplo, um armário. Você vai abrir
precisa de tanto de profundidade para poder abrir a porta, até mesmo a porta da geladeira. Você vai tirar uma melancia da geladeira, você não consegue, daí se você não medir certinho, né? Então, a gente precisa fazer um esforço para medir tudo e conseguir essa medida exata, para poder deixar aquela cozinha, a sua cozinha, bem feita, não é assim? Assim fica melhor, porque senão a porta do armário pode bater em algum lugar, né? E até machucar alguém. O esforço em estudar a Bíblia é basicamente isso. É você entender o que ela quer passar para você, entender a profundidade, a largura, a altura e o comprimento da palavra de Deus. Jeová e Jesus querem que você faça isso, porque sabe o que é melhor para mim e para você. Ele quer que nós seja feliz. Se imitarmos Pedro, também vamos conseguir manter nossa mente em harmonia com os pensamentos de Deus e raciocinarmos de forma correta, e assim agiremos de modo sábio. Sabe por que eu falei agir conforme Pedro? Note aí o que aconteceu com ele agora, em 2 Pedro 3:1. 2 Pedro 3:1. Agora Pedro vai dar um conselho. 2 Pedro 3:1 diz: Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo, e nela, como na primeira, estou despertando por meio de um lembrete a sua habilidade de pensar de modo claro. A habilidade de pensar de modo claro. Então, parece que Pedro ele percebeu que não estava tão claro as coisas para ele. Então, parecia que Jesus estava sendo duro com ele. Não, Jesus estava abrindo a luz para ele. Então, se nós imitarmos Pedro, nós vamos conseguir manter a nossa mente em harmonia com os pensamentos de Deus, conforme o conselho que ele deu depois aqui para os cristãos, lá dos seus dias. Agora é urgente agir com sabedoria. Mas por que podemos dizer que é urgente? Bem, Jeová sempre avisou seus servos com antecedência sobre as coisas que ainda não eram, as coisas ainda não observadas. Por exemplo, no caso de Noé, ele disse que destruiria aquele mundo mau em 120 anos. A declaração desse decreto divino em Gênesis 6:3 marcou o começo do fim daquele mundo mau. Imagina o que significava para aqueles que viviam naquele tempo. Em apenas 120 anos, Jeová traria um dilúvio e acabaria com tudo. Noé recebeu esse aviso décadas de antecedência. E o que fez Noé todo esse tempo? 120 anos. Resposta: ele usou sabiamente o tempo a fim de preparar para a sobrevivência. Paulo, ele disse a respeito de Noé em Hebreus 11:7, que ele foi um pregador da justiça. Que dizer de nós? Já se passaram mais de 100 anos desde que Jesus foi ungido como rei no céu. Nós certamente estamos no tempo do fim. Como devemos agir aos avisos que recebemos? Resposta: agir com sabedoria baseado na palavra de Deus, a Bíblia. Devemos fazer igual Noé, usar bem o nosso tempo. Agora é o tempo para fazer a vontade de Jeová com forte senso de urgência. Nos tempos modernos, milhões de estudantes sinceros da Bíblia aprenderam que o atual sistema está condenado à destruição. A pergunta é: você acredita nisso? Jeová tem dado avisos por intermédio do alimento espiritual provido pelo escravo fiel e prudente. Eu tenho usado bem esse alimento? Como um todo, o povo de Jeová tem gastado seu tempo, energia, recursos em se ocupar em divulgar a mensagem do reino, em vários aspectos da organização. E qual a maneira de nos mantermos na expectativa do fim? Resposta:
é prestarmos atenção aos sinais de que o fim está próximo. E existem muitas provas convincentes que nos convencem de que estamos vivendo nos últimos dias. Apenas citando duas, lá em Apocalipse 12, 9, diz que ali foi lançado um dragão aqui para baixo na terra. A serpente original, aquela mesma que enganou Eva. E ele está desencaminhando toda a terra habitada. Resultado? Sofrimento, doenças, guerras, morte e por aí vai. Qualquer avanço que a medicina tiver, qualquer avanço na tecnologia, essas coisas ruins vão continuar a existir. Ela vai deixar de existir só quando o reinado de Jesus chegar no novo mundo. Uma segunda característica, podemos dizer que estamos vivendo o tempo do fim, vamos ver aqui na Bíblia, Mateus 24, 14. Diz assim: e estas boas novas do reino serão pregadas em toda a terra habitada, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Essa é uma profecia que está se cumprindo em escala global. Atualmente essa profecia se cumpre numa escala sem igual. A Bíblia não diz que Jeová vai esperar até que cada pessoa na terra receba um testemunho. Por exemplo, quantos bebês nascem a cada hora? São muitos, né? Jeová não vai esperar que ele cresça para dar testemunho a ele. Em vez disso, as boas novas de Deus têm de ser pregadas até o dia que Jeová dizer chega. Aí virá o fim. Então é Jeová que está no controle de tudo. E a pergunta, será que Jeová nos encontrará agindo com sabedoria? 2 Pedro, capítulo 3, versículo de 11 a 14, lá tem uma frase que diz assim: pensem que tipo de pessoas vocês devem ser. Pensem em que tipo de pessoas vocês devem ser. Devem ser pessoas de conduta santa e praticar atos de devoção a Deus. E isso que pede para nós lá, nesses últimos dias. Então, portanto, imite a Noé, imite a Pedro, mudou, ele reorganizou o seu modo de pensar, começou a pensar de um modo mais claro para as coisas de Deus. Aí ele percebeu por que Jesus disse aquilo para ele, para trás de mim. Aqui diz, seja sábio e tome posição do lado de Jeová. Apoie sua soberania e encontre refúgio em seu nome. Leia a Bíblia e medite nela. Mantenha os interesses do reino em primeiro lugar na sua vida. Tenha alvos. Os alvos fazem a gente permanecer firmes para alcançar esses privilégios, em trabalhar mais para Jeová. Jovens, desenvolvem habilidades que o ajudarão a se sustentar no serviço de Jeová. Desenvolva habilidades que vai te ajudar a trabalhar mais para Jeová. Outro ponto, limite o trabalho secular e a recreação. Mantenha um equilíbrio. Continue a rejeitar a maldade. Em todos os aspectos de sua vida, evite características do espírito do mundo como ciúme, briga, orgulho, arrogância e mentira. Esses são o espírito do mundo. Continue a buscar a paz com nossos irmãos, nossos amigos. Se eu tenho um problema com o irmão, se eu sei que ele tem um problema, vou lá conversar com ele, para ter paz e manter a paz. Por temer a Jeová e adquirir sabedoria, evitaremos ser destruídos com esse mundo tolo e insensato. Se fizermos assim,
Jeová nos achará agindo de modo sábio e com sensatez. Sem dúvida, somos muito gratos ao nosso Criador, Jeová, né? Que Ele é o provisor desse alimento tão precioso para nós. Agradecemos também nosso irmão Elias, que amorosamente transmitiu essa mensagem aqui para todos nós. Somos muito gratos, meu irmão. Assim também agradecemos o silêncio prestado da assistência, né? E a nossa reunião prossegue, né? Com o estudo da Bíblia, com a ajuda da Sentinela. E para isso nós convidamos o nosso irmão Brás para dar sequência à reunião. Sejam todos bem-vindos. Muito bom estarmos aqui juntos para mais uma vez estudarmos a Bíblia através da revista Sentinela. Queremos dar boas-vindas aos irmãos, estudantes, amigos, todos que estão aqui presentes, também aqueles que estão conectados conosco via Zoom. E para nós iniciarmos essa reunião de forma alegre e preparar o nosso coração, gostaríamos de convidar os presentes, aqueles que puderem ficar em pé, para juntos nós entoarmos um cântico de louvor. O cântico é o número 103. Os anciãos são um presente de Jeová, baseado em Efésios 4:8. Vamos cantar todos juntos. Hoje nós vamos considerar juntos o estudo 36. Chame os anciãos. E o texto temático é Tiago 5,14. Que ele chame os anciãos da congregação. Como nós acabamos de cantar, né? O tema desse cântico, os anciãos são um presente de Jeová. E é realmente assim, né? Nós somos ovelhas de Jeová. E os anciãos cuidam de nós, né? Como ovelhas. Então, nós somos muito gratos por Jeová nos dar esses queridos e amorosos irmãos que cuidam de nós em momentos de dificuldade, nos dão conselhos, nos ajudam a trilhar no caminho certo. E o estudo de hoje vai nos ajudar nesse sentido. O objetivo desse estudo é ver por que é importante pedir aos anciãos, pedir ajuda aos anciãos quando você precisar. Então nós vamos considerar 3 pontos aqui. Quando, por quê e como. Quando devemos chamar os anciãos? Por que devemos chamar os anciãos? E como os anciãos nos ajudam. Nós vamos entender isso nesse estudo de hoje. Todos estão convidados a participar com seus comentários. Fiquem à vontade para expressar a preparação que os irmãos fizeram. Temos certeza que vai nos ajudar muito a compreender ainda melhor essa matéria. Quem irá fazer a leitura para nós dos parágrafos hoje é o nosso irmão Peterson. Vamos então ouvir a leitura do parágrafo 1. As ovelhas de Jeová são muito preciosas para ele. Tanto que ele pagou um preço alto por elas, dando a vida do seu querido filho. Ele também designou anciãos para cuidar delas. Jeová quer que suas ovelhas sejam tratadas com amor. Seguindo a liderança de Jesus, os anciãos encorajam os irmãos e os protegem contra perigos em sentido espiritual. A pergunta do parágrafo 1. Como sabemos que as ovelhas de Jeová são preciosas para ele? Irmã Simone? Preciosas para Jeová, porque Jeová lhe pagou um preço muito alto por elas, né? Ele deu o sangue, né? A vida do seu filho querido. Então, tanto deu a vida do seu filho querido, como também designou anciãos para cuidar dessas ovelhas neste rebanho. Irmão Nilson? E é bem destacado essas qualidades que eles têm para cuidar bem das ovelhas, conforme mostra Isaías 32, 1 e 2. Destaca-se aqui que, na verdade, eles são um abrigo contra o vento, esconderijo contra o temporal, numa terra árida. De fato, quando estão em perigo, ou estão sentindo desanimados,
ou desanimadas, as ovelhas, elas podem recorrer porque Jeová é que preparou eles para ser exatamente o tipo de pessoa que tem as qualidades que vai conseguir ajudá-los. Isso mesmo. Irmão Siqueira? O valor é tão alto que Atos 20, 28 menciona que ele comprou com o sangue do seu próprio filho. Então, diante disso, o mesmo texto menciona que ele designou os anciãos com o seu Espírito Santo para que esses cuidassem dessas ovelhas. Isso. Obrigado, irmão Siqueira. Vamos à leitura do parágrafo 2. Jeová se preocupa muito com todas as suas ovelhas, mas ele dá uma atenção especial àquelas que estão passando por alguma dificuldade em sentido espiritual. Alguns podem estar sofrendo por causa de erros que cometeram, e Jeová usa os anciãos para ajudá-los. Mas Jeová quer que a gente tome a iniciativa e busque ajuda quando precisarmos. Em momentos assim, além de orar de todo o coração pedindo a ajuda de Deus, nós também precisamos pedir a ajuda dos pastores e instrutores na congregação. Antes da pergunta, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 34, versículos 15 e 16. Ezequiel 34, 15 e 16. Vamos pedir para a irmã Ana Cristina ler para nós? Eu mesmo cuidarei das minhas ovelhas e eu mesmo os farei deitar-se, diz o soberano Senhor Jeová. Procurarei a perdida, trarei de volta a desgarrada, enfaixarei a que estiver ferida e fortalecerei a fraca, mas eliminarei a gorda e a forte. Destas eu cuidarei com julgamento. Obrigado, irmã, pela leitura. De acordo com Ezequiel 34, 15 e 16, a quem Jeová dá uma atenção especial? Vamos ouvir primeiro lá a jovenzinha Antonella. As ovelhas que têm alguma dificuldade em sentir espiritual. Isso mesmo, obrigada pelo seu comentário. Irmã Fátima? Em especial em sentido espiritual que Ezequiel está falando. Ele fala, por exemplo, sobre a ovelha que está perdida, que está ferida, que está fraca. Então, Jeová se preocupa principalmente com esse tipo de ovelha para que ela seja resgatada em sentido espiritual. Isso, muito bem, obrigado, irmão. Bom, Lucas? E percebemos que é um arranjo muito amoroso de Jeová, né? Esse texto lido já mostra o grande amor que Jeová tem pelas ovelhas. E o texto de Efésios 4, 11 e 12 mostra que outra função dos anciãos é reajustar aquelas ovelhas que estão adoentadas, né? Reajustamento dos santos para a obra ministerial, para edificar o corpo de Cristo. Então, a ovelha, quando é reajustada, ela passa a ser produtiva, ela passa a ter alegria, ela vem com mais vigor, né? Ela anda com mais vigor, e isso colabora para todo o arranjo funcione bem. Então podemos ver que Jeová é extremamente amoroso, ele quer o bem-estar de todas, e especialmente aquelas que estão cambaleando. Obrigado, irmão Lucas. Vamos à leitura do parágrafo 3. Neste estudo, vamos aprender como Jeová usa os anciãos para dar ajuda espiritual àqueles que precisam. Vamos ver as respostas às seguintes perguntas. Quando devemos pedir a ajuda dos anciãos? Por que devemos fazer isso? Como eles nos ajudam? Mesmo que agora sua amizade com Jeová esteja forte, essas respostas podem ajudar todos nós a aumentar nossa gratidão pela forma como Jeová usa os anciãos, e elas podem um dia salvar nossa vida. Porque este estudo vai ser bom para todos nós. Irmã Luciana? Vai ser bom para todos nós, porque podemos aprender como Jeová usa
os anciãos para ajudar em sentido espiritual, quando precisamos. E também vamos ver a resposta de 3 perguntas. Como devemos pedir ajuda aos anciãos? Por que devemos fazer isso? E como eles nos ajudam? Isso, obrigado, irmã Luciana. Mas talvez nós estejamos fortes em sentido espiritual, estejamos bem ativos. Será que esse estudo então se aplica a nós também? A irmã que nos visita? Sim, nos ajuda, né? Que esse artigo ele vai nos ajudar a ver como Jeová cuida do seu povo, né? Por meio dos anciãos. Também vamos ver quando e por que devemos pedir ajuda a Ele e como eles nos fortalecem espiritualmente. E isso vai aumentar a nossa gratidão a Jeová e fortalecer a nossa fé em momentos difíceis. Então é para todos nós, né? Isso mesmo. Obrigado, irmã. Vamos então à primeira pergunta. Quando devemos chamar os anciãos? Parágrafo 4. O discípulo Tiago explicou como Jeová usa os anciãos para nos ajudar. Tiago escreveu: alguém doente entre vocês? Que ele chame os anciãos da congregação. O contexto mostra que Tiago está falando de uma doença espiritual. Um dos motivos é que a pessoa doente é incentivada a chamar os anciãos, e não o médico. Além disso, sabemos que se refere a uma doença espiritual porque a cura pode envolver o perdão de pecados. Em alguns sentidos, os passos para tratar uma doença espiritual e uma doença física são parecidos. Quando estamos fisicamente doentes, nós vamos ao médico, explicamos o que estamos sentindo e seguimos sua recomendação. Da mesma forma, quando estamos espiritualmente doentes, nós devemos conversar com o ancião, contar a nossa situação e agir de acordo com o conselho bíblico que recebemos. Antes da pergunta, nós vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 5, os versículos 14 a 16 e o 19 e 20. 14 e 16 e o 19 e 20. Vamos pedir para a nossa irmã Ivanúzia ler para nós? Há alguém doente entre vocês? Que ele chame os anciãos da congregação e que eles orem por ele, colocando óleo nele em nome de Jeová. E a oração de fé fará que o doente fique bom, e Jeová o levantará. Também, se ele tiver cometido pecados, será perdoado. Portanto, confessem abertamente os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que sejam curados. A súplica do justo tem um efeito poderoso. 19 e 20 também? Meus irmãos, se alguém entre vocês for desencaminhado da verdade e outro o fizer voltar, saibam que quem faz um pecador voltar do seu caminho errado o salvará da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Obrigado, irmã, pela leitura. Como sabemos que Tiago 5, 14 ao 16 e 19 e 20 está falando sobre uma doença espiritual? E aí os irmãos podem comentar também a imagem. Irmã Lerce? Lendo o contexto, nós vamos ver que se trata claramente de uma doença espiritual, onde a pessoa doente ela é incentivada a chamar os anciãos e não um médico. E também nós vimos que a cura ali ela pode envolver o perdão de pecados, por isso não se trata de uma doença física. Obrigado, irmã. Irmão Gustavo? O parágrafo também nos mostra que há uma similaridade entre o tratamento necessário para uma doença física e para uma doença espiritual. Então, quando uma pessoa está doente fisicamente, ela vai ao médico, explica os sintomas que ela tem e segue então a recomendação do médico. Em sentido espiritual, acontece da mesma forma. Então, quando a pessoa está doente em sentido espiritual, ela precisa conversar com o ancião, contar a situação e agir de acordo com o conselho bíblico que ela recebeu. Isso, muito bem. E está de acordo com essa imagem, nessas duas imagens que nós temos aí. Elas nos ajudam a entender esse ponto. Quem gostaria de comentar, Mãe Mary?
Então, na primeira aí, nós vemos, então, a pessoa ela foi procurar um médico e ela também está mostrando daí o ombro dela. Então, no caso ali, a doença dele é uma doença física. Do outro lado, nós vemos um irmão que tá aí mostrando, né, que procurou um ancião e deve estar contando os problemas dele ali para o ancião. E o que nós vemos aí é que eles estão assim numa praça, num banco, descontraído, conversando. Mas ele foi em busca de ajuda da cura espiritual. Obrigado, irmã. Obrigado pelo seu comentário também. Irmão Siqueira? Ver essa imagem do médico aí me fez lembrar de uma mensagem que um neurocientista, um cirurgião neuro, mencionou a respeito da oração. Ele falou que na vida dele como cirurgião, ele percebeu de que quando se ora pelo paciente e quando o paciente também faz uma oração, o lóbulo central, onde toma as decisões, ela aumenta 7 vezes o volume de sangue para ele tomar uma decisão sábia. Na doença espiritual é a mesma coisa. Então é interessante essa descoberta desse médico nesse sentido. É por isso que o texto aí de Tiago diz: chama os anciãos, orem com ele, colocando óleo de unção em nome de Jeová. Então isso tem um poder muito grande mesmo. Obrigado, irmão. Obrigado pelo seu comentário. Vamos ao parágrafo 5. O que lemos em Tiago capítulo 5 nos incentiva a procurar os anciãos em qualquer momento que sentirmos que nossa saúde espiritual está começando a enfraquecer. E é ainda mais sábio procurar ajuda antes de causarmos algum dano grave à nossa amizade com Jeová. Precisamos ser honestos com a gente mesmo. A Bíblia nos avisa que, se não tomarmos cuidado, podemos acabar nos enganando, achando que estamos bem espiritualmente quando na verdade não estamos. Alguns dos primeiros cristãos em Sardes cometeram esse erro. Por isso, Jesus deu um aviso a eles sobre sua espiritualidade. Uma maneira de fazer um check-up da nossa saúde espiritual é por comparar o entusiasmo que temos agora servindo a Jeová com o de antes. Podemos nos perguntar: será que minha empolgação de ler a Bíblia e meditar nela diminuiu? Será que estou faltando algumas reuniões e, quando assisto, não estou tão bem preparado? Será que o meu zelo na pregação já não é mais o mesmo de antes? Será que agora estou concentrando meu tempo e meus pensamentos em diversão, hobbies ou dinheiro? Se a resposta a uma dessas perguntas for sim, isso pode indicar alguma fraqueza que provavelmente vai piorar se não for tratada. Se for difícil tratar essa fraqueza por conta própria, ou se já fizemos algo que sabemos que Jeová não aprova, devemos procurar os anciãos e pedir ajuda. Como podemos saber se estamos ficando doentes em sentido espiritual? Irmão Miguel? Primeiramente, por sermos honestos com nós mesmos, né? Então, isso é necessário, porque se nós não tomarmos o cuidado, nós podemos até nos enganar, achando que estamos bem espiritualmente, mas não estamos. Isso já se deu com uma congregação no passado, a congregação de Sardes, né? Ela cometeu esse erro e Jesus não aprovou aquela conduta dela. Então, fazer hoje, ser honesto, fazer um autoexame, isso vai nos ajudar, aquele chamado, né, um check-up, por assim dizer. Nós podemos nos perguntar: será que a minha alegria, a minha empolgação em ler a Bíblia, meditar nas coisas espirituais, está igual como quando eu iniciei ou diminuiu? Se nós chegarmos à conclusão que algumas perguntas dessa que nós vimos no parágrafo, nós estamos faltando com algumas coisas, às vezes não dando tanta importância até mesmo nas reuniões, não estarmos tão bem preparados nas reuniões, então nós temos que agir logo, né? Isso. Irmão Israel? É interessante nós pensarmos um pouquinho nesse parágrafo, né? Que destaca a importância de nós procurarmos uma ajuda antes de causarmos algum dano grave. Isso retrata bem quando nós fazemos uma prevenção, né, de doença, por exemplo, um check-up, vamos a fazer um exame de sangue, ou seja, tudo que nós fazemos para descobrir se nós temos ou se nós estamos propensos a ter alguma doença.
E essas perguntas, elas nos ajudam muito em sentido espiritual, porque são perguntas, às vezes, simples, né? Por exemplo, se eu estou faltando à reunião, já é um sintoma que não é bom. E são coisas básicas, né? Olha, eu deixei na reunião... por que eu deixei de ir à reunião? Foi um motivo válido ou não? Eu simplesmente não fui à reunião. Né? Talvez a preparação à reunião também é algo simples, mas isso pode nos levar a uma doença muito mais grave. Né? Por isso que é importante nós refletirmos sobre isso, e se a resposta a uma dessas perguntas for sim, nós tomarmos cuidado e agirmos preventivamente em sentido espiritual. Isso mesmo. Obrigado, irmão Israel. Vamos ao parágrafo 6. É claro que uma pessoa que cometeu um pecado grave, que poderia levá-la a ser removida da congregação, deve procurar um ancião. Qualquer pessoa que tenha cometido um pecado assim precisa de ajuda para recuperar sua amizade com Jeová. Para ganhar um perdão de Jeová por meio do resgate, é preciso praticar obras próprias do arrependimento. Essas obras incluem conversar com os anciãos se cometemos um pecado grave. O que uma pessoa que cometeu um pecado grave deve fazer? Irmã Débora? Deve falar para os anciãos, para receber ajuda. Agora, também não é qualquer coisa que a pessoa vai ficar falando com os anciãos. Tem que ser pecado grave. Isso, obrigado, irmã. Obrigado pelo seu comentário. Buscar a ajuda dos anciãos, né? Isso é muito importante. É isso que vai nos proteger, né? Vamos ao parágrafo 7. Os anciãos não ajudam apenas aqueles que cometeram um pecado grave, mas também ajudam aqueles que estão fracos espiritualmente. Por exemplo, talvez você esteja preocupado achando que está perdendo sua luta contra desejos errados. Essa luta pode ser ainda maior se, antes de aprender a verdade, você usava drogas, via pornografia ou levava uma vida imoral. Mas você não precisa enfrentar isso sozinho. Você pode conversar com um ancião com quem você se sinta à vontade. Ele vai te ouvir, dar conselhos úteis e garantir que Jeová está feliz por você não ceder aos desejos errados. Talvez você fique desanimado por causa dessa luta constante. Mas os anciãos podem ajudar você a ver que buscar ajuda é um sinal que você leva a sério sua amizade com Jeová e que não é autoconfiante. Quem também precisa da ajuda dos anciãos? A irmã Aparecida? Mesmo que não pecou gravemente, mas se sente espiritualmente fraco, precisa de ajuda. Pode ser alguém lutando contra desejos errados ou hábitos antigos. Os anciãos ouvem com paciência e lembram que Jeová continua aprovando quem luta para fazer o que é certo. Eles nos fortalecem com textos bíblicos e oração, mostrando que o esforço para agradar a Deus tem valor. Esse apoio pode ser a diferença entre desistir e continuar firme. Jeová realmente usa esses pastores para nos sustentar nos momentos mais difíceis. Obrigado, irmã Aparecida. O que nos lembra as palavras de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12? Como essas palavras nos ajudam quando estamos, talvez, enfrentando um desafio, uma dificuldade, irmã Jaziane? Lá fala sobre alguém vencer sozinho ou resistir a um agressor, né? Mas um tríplice cordão, ele não pode ser rompido. Então, trazendo isso para o nosso lado espiritual, não precisa a pessoa ficar lutando sozinha. Ela pode pedir ajuda dos anciãos, porque eles vão dar conselhos úteis, né? Que pode fazer com que ela se sinta feliz e assim ver a aprovação de Jeová. Isso. O ancião vai ajudá-la nessa luta, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 8. Nós não precisamos procurar os anciãos toda vez que cometemos algum erro. Por exemplo, imagine que você ofendeu um irmão ou até perdeu a cabeça ao lidar com ele.
Em vez de logo procurar um ancião, você poderia primeiro aplicar o conselho de Jesus e fazer as pazes. Você pode fazer pesquisas sobre brandura, paciência e autodomínio para conseguir mostrar essas qualidades em outras situações no futuro. Mas é claro que, se não der para resolver o problema, você pode pedir ajuda a um ancião. Na carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo pediu que o irmão ajudasse Evódia e Sintique a resolver o desentendimento entre elas. Da mesma forma, um ancião da congregação pode dar a você esse tipo de ajuda. Será que precisamos falar com os anciãos sobre cada erro que cometemos? Explique. Gabriel? Então, não necessariamente, né? Aqui o relato da sentinela até nos deu um exemplo de quando a gente ofende algum irmão ou até mesmo perdemos a cabeça ao lidar com ele, em vez de logo de cara procurar um ancião, nós devemos lembrar do nosso maior conselheiro, que é Jesus Cristo, né? E fazer, assim como ele, seguir os seus passos de fazer as pazes. Então, com isso, nós podemos fazer pesquisas hoje, né? Nós temos vários assuntos, publicações que nos ajudam a fazer pesquisas sobre brandura, paciência, autodomínio, para a gente conseguir manter, né, essas qualidades, para que no futuro isso não venha a ocorrer novamente. Isso mesmo. Irmã Silvana? Embora a gente tenha princípios bíblicos, a pesquisa, como dito, às vezes só isso não é o suficiente para resolver um problema. Não é falta de vontade, é que às vezes a gente não consegue mesmo. Então, nesse caso, é bem interessante pedir ajuda de anciãos. Como diz Filipenses 4, 2 e 3, havia necessidade de ajudar as irmãs Evódia e Sintique a resolver o desentendimento. E na carta, ele fala, né, para os anciãos da congregação de Filipenses, que persistem em ajudar essas mulheres, que se esforçaram lado a lado comigo pelas boas novas. Ou seja, precisava sim da ajuda dos anciãos para ajudar elas. Isso mesmo. A maioria dos problemas de relacionamento podem ser resolvidos, né, aplicando os conselhos de Mateus 5, 23 e 24. Né? A maioria pode. Agora, se mesmo aplicando esses conselhos ainda não for resolvido, aí então deve-se buscar a ajuda dos anciãos. Né? Aí os anciãos podem ajudar a que se resolva essa situação. Né? Então, conforme nós consideramos nesses parágrafos até aqui, quando é que nós precisamos buscar a ajuda dos anciãos? Quando nós devemos buscar a ajuda dos anciãos? Conforme nós consideramos nesses parágrafos. Qual é o momento certo? Irmão Nilson? Ele não tentar fazer sozinho, né? Quando está precisando de ajuda e tem o ancião à nossa disposição, para assim dizer, né? De fato, é um anjo de Jeová, um anjo maravilhoso que vai fortalecer a nossa determinação de poder corrigir aquela situação em que se encontra. Isso, exatamente. Irmã Juliana? Também pode-se buscar a ajuda dos anciãos quando uma pessoa cometeu um pecado grave e ela queira contar isso para os anciãos, ela precisa, né, para resolver sua situação com Jeová. Também outra situação é caso ela sinta que esteja perdendo a sua luta contra desejos errados. E um terceiro caso, como mostrou no último parágrafo, é caso um problema com algum irmão não tenha sido possível ser resolvido sem ajuda. Isso mesmo. E conforme nós vimos lá naquele parágrafo, naquela palavrinha grifada lá, antes, né? Antes que o problema destrua a nossa relação com Jeová, né? Então não queremos que nossa relação fique prejudicada. Agora nós vamos à segunda pergunta. Por que devemos chamar os anciãos? Parágrafo 9. É preciso fé e coragem para pedir ajuda quando cometemos um pecado grave ou quando achamos que estamos perdendo a luta contra uma fraqueza. Não devemos permitir que a vergonha nos impeça de falar com os anciãos. Por que não?
porque é isso que Jeová quer que a gente faça. Então, quando procuramos os anciãos, mostramos que confiamos na maneira de Jeová cuidar da nossa espiritualidade e que obedecemos a Ele. Também reconhecemos que precisamos da ajuda de Jeová para não cair e para continuar fazendo o que é certo. E se tivermos cometido um pecado, vamos receber a misericórdia de Jeová se contarmos para os anciãos o que fizemos e pararmos de fazer o que é errado. Antes da pergunta, quem gostaria de ler para nós Provérbios 28, 13? Vamos pedir para o irmão Nelson ler para nós. Quem encobre as suas transgressões não será bem-sucedido, mas aquele que as confessa e abandona será tratado com misericórdia. Obrigado, irmão Nelson. Por que não devemos permitir que a vergonha nos impeça de falar com os anciãos? A irmã aqui, esposa do Elias. Porque é o que Jeová quer que a gente faça, né? Então, procurar os anciãos é a maneira que nós estamos mostrando que confiamos em Jeová, né? Na maneira dele cuidar de nós e da nossa espiritualidade. E também uma forma que nós mostramos que estamos reconhecendo, né? Que nós precisamos realmente da ajuda de Jeová para não cair no erro novamente. Isso, obrigado, irmã. Obrigado pelo seu comentário também. Irmão Mateus? Então, isso realmente não é fácil, né? A pessoa sente mesmo uma vergonha. Mas contar isso aos anciões demonstra que a pessoa tem fé e coragem. E de acordo com o que nós lemos em Provérbios capítulo 28, 13, fazer isso é um dos passos para Jeová perdoar a gente. Porque quando a gente conta ali, Jeová automaticamente ele vai ter misericórdia. É isso que nós queremos fazer, né? Obrigado, irmão Mateus. Vamos ao parágrafo 10. Quando procuramos a ajuda dos anciãos, podemos ganhar o perdão de Jeová e recuperar nossa amizade com Ele. Mas, se tentarmos esconder nossos pecados, podemos acabar piorando a nossa situação. Quando o rei Davi tentou esconder seus pecados, ele sofreu em sentido espiritual, emocional e até mesmo físico. Assim como uma doença física, uma doença espiritual costuma piorar se não cuidarmos dela. Sabendo disso, Jeová nos convida a resolver as questões com Ele usando o meio que Ele estabeleceu para recuperarmos nossa saúde espiritual. O que pode acontecer se tentarmos esconder nossos pecados? A irmã Vanessa, na sala B. Então, nós podemos acabar piorando a nossa situação. E quando o rei Davi tentou esconder os seus pecados, ele sofreu em sentido espiritual e emocional e até mesmo físico. Isso. Obrigado, irmão. Irmã Daniela? Em Isaías 1:18, Jeová fala que embora os nossos pecados sejam como escarlate ou como pano carmesim, serão tornados brancos como a neve. Escarlate era uma cor vermelha muito viva e o carmesim um pano, um tecido tingido também de cor escura. Eruditos falam que não saiu nem com chuva, não desbotava, nem com lavagem, nem com uso. E pensando nisso, relacionando com os nossos pecados, de fato nunca seríamos capazes de remover a mancha do pecado, mas Jeová pode, tornando-os brancos como a neve, né? Então, quando Ele faz isso, nós não precisamos levar a mancha do pecado pelo resto da vida. Isso mesmo. Para isso, nós precisamos buscar a ajuda de Jeová, né? Confessar a Ele os nossos pecados, né? Muito bem. Vamos ao parágrafo 11. Se escondemos um pecado grave que nós cometemos, podemos afetar outras pessoas também. Podemos impedir o fluxo do Espírito Santo para toda a congregação e colocar em risco a paz dos nossos irmãos e irmãs. Da mesma forma, se sabemos que alguém na congregação cometeu um pecado grave e escondemos o erro dessa pessoa, nós somos tão culpados quanto ela. Então,
Devemos dizer para essa pessoa que ela precisa contar para os anciãos o que fez. Se ela não fizer isso depois de um tempo razoável, nosso amor e lealdade a Jeová vão nos motivar a procurar os anciãos e falar a verdade. Assim, fazemos nossa parte para manter a congregação pura e ajudamos a pessoa que pecou a recuperar sua amizade com Jeová. Como podemos acabar afetando outros se escondermos um pecado grave? Lucas Rafael? Então, se escondermos um pecado grave que nós cometemos, nós podemos impedir o fluxo de Espírito Santo para toda a congregação e colocar em risco a paz de nossos irmãos e irmãs. Então, o parágrafo destacou o quão grave é esconder um pecado, é não conversar com os anciãos, podendo afetar até mesmo toda a congregação por causa desse erro. E também o parágrafo destacou que se a gente sabe que uma pessoa cometeu um pecado grave e nós não conversamos com ela, né, e posteriormente falamos ao ancião, em Levítico 5:1 diz que você também vai estar cometendo um pecado tão grave quanto de quem cometeu esse pecado. Isso mesmo, obrigado, irmão. Irmã Joelma? O livro de Efésios 4:30 diz que é possível entristecer o Espírito Santo de Deus. Como assim? Quando nós vamos contra o que Jeová nos ensina, nós estamos indo contra o Espírito Santo dele, porque esses conselhos são fruto do Espírito de Jeová. Então, estamos entristecendo a Jeová e seu Espírito. E aí, a questão do fluxo do Espírito Santo é tão séria que isso pode trazer desunião na congregação. A nossa vida pode também sofrer, nossa vida pessoal. E, infelizmente, Satanás ia ficar contente com o fluxo do Espírito Santo interrompido. Por quê? Porque qualquer coisa que perturbe a paz e rompa a união da congregação vai afetar no que é mais importante para Jeová, a obra de pregação. Então, sabendo disso tudo, por mais que doa, é importante procurarmos os anciãos. Isso mesmo, mas daí nós pensamos bem, mas aquele irmão lá é meu melhor amigo, ou minha melhor amiga, e ele vai se acertar, ele vai mudar, ele não vai fazer mais isso, eu não vou falar nada. E aí? Essas palavras de Levítico 5:1 nos lembram o que então? Irmã Marina? Em Levítico mostra que se alguém ouvir algo e não relatar algo de que foi testemunha, ele estará cometendo um pecado. Então, se a pessoa sabe, né, que alguém cometeu um erro e não conta, ela é tão culpado quanto a pessoa que cometeu o erro. Por isso é importante dar um tempo para a pessoa, né, orientá-la para que ela confesse o seu erro, dar um tempo, mas se a pessoa não o fizer, nós, no caso, que sabemos, deveremos fazer. Isso mesmo. Bom, Renato? E além disso, aqui temos dois motivos. O primeiro é que nós queremos fazer a nossa parte para manter a pureza da congregação. E o segundo, queremos ajudar essa pessoa para que ela caia em si e recupere sua amizade com Jeová. Isso é muito importante, né? É a maneira de nós ajudarmos nossos irmãos, né? Como os anciãos nos ajudam? Vamos ver? Parágrafo 12. A Bíblia diz para os anciãos ajudarem os que estão fracos em sentido espiritual. Se você fez algo que prejudicou sua amizade com Jeová, eles talvez façam perguntas para puxar para fora o que você está pensando e sentindo. Você pode ajudar os anciãos por falar abertamente sobre o problema, mesmo que isso não seja fácil para você por causa da sua cultura, personalidade ou vergonha do que aconteceu. Não fique com medo se as coisas que você disser parecerem palavras impensadas. Os anciãos não vão sair tirando conclusões precipitadas sobre o que você disse. Em vez disso, eles vão ouvir atentamente, fazer o melhor para enxergar o quadro completo antes de dar qualquer conselho.
Eles sabem que cuidar de uma ovelha leva tempo e que talvez não consigam dar toda a ajuda necessária apenas em uma única conversa. Como os anciãos ajudam os que estão fracos em sentido espiritual? Irmã Lerce? Eles vão conversar bastante com a pessoa, fazer perguntas para puxar para fora o que ela está pensando e sentindo. Muitas vezes não é fácil para a pessoa se expressar por causa da sua cultura ou muita vergonha do que aconteceu, mas uma coisa elas podem ter certeza, que os anciãos eles não vão tirar conclusões precipitadas e não vão mencionar também o assunto. Eles vão fazer de tudo para enxergar o quadro completo e depois dar o conselho certo. Isso mesmo. Irmã Suzana? O texto de 1 Tessalonicenses 5,14, ela fala sobre consolar, ou seja, em vez de orientar os tessalonicenses a advertir ou a aconselhar com firmeza os deprimidos, Paulo ele pede que eles os consolem. O mesmo texto, em destaque, fala também sobre a paciência, que passa a ideia de perseverar com tranquilidade e demorar para ficar irritado. Então, essas características que Jeová e Jesus mostram constantemente ao lidar com os humanos. O mesmo verbo grego também aparece em 2 Pedro 3,9. O uso desse verbo na ilustração de Jesus e no texto de 2 Pedro indica que ser paciente inclui ser perdoador e também misericordioso. Obrigado, irmã Suzana, pela sua pesquisa também. Então, nós entendemos que os anciãos eles vão se esforçar em ajudar aquela ovelha que talvez esteja doente em sentido espiritual, né? Provérbios 18:13 ali dá o motivo do porquê talvez essa ajuda possa levar um bom tempo. Talvez não vai ser apenas uma conversa, uma visita, mas vai levar talvez várias visitas, várias conversas. Por quê? Irmão Nilson? Provérbio é bem claro nesse ponto para aqueles que estão analisando a situação, que é o caso dos anciãos. Se eles respondem antes de ouvir os fatos, é uma tolice da parte dele e vai causar mais danos ainda. Aí talvez coisas impensadas, ou estava achando que era aquilo, quando na verdade não era. Então não pode agir dessa forma, seria desamoroso para com a ovelha. Então por isso que os anciãos se preparam muito bem, na atualidade, muito melhor do que anos atrás. Isso mesmo. Obrigado. Irmão Miguel? Também Provérbios capítulo 20, versículo 5, diz que os pensamentos do coração de um homem são como águas profundas, mas o homem de discernimento os puxa para fora. Ou seja, nós sabemos o trabalho que se dá para tirar água de um poço profundo, né? Você tem que, no mínimo, preparar uma corda, um balde, ou uma carretilha, ou, se for mais moderno, ter uma bomba, né, com a mangueira que você possa tirar. Mas exige tempo para isso, trabalho para isso. Ou seja, por isso que os anciãos vão esperar, conversar várias vezes, para ver o que tem no coração, águas profundas, né? Então não é tirar conclusão na primeira vez que ouviu, né? Isso mesmo. Irmão Asahara? E também 1 Tessalonicenses 5,14 diz que amparar os fracos. Amparar significa exigir ação contínua, ou seja, exige tempo. E Provérbios 18:13 também nos ensina, é importante saber quadro completo, ou seja, exige tempo também. Então, nós não devemos precipitadamente tomar decisões para a pessoa que precisa de ajuda. Isso mesmo. Obrigado, irmão Asahara. E nós vamos ver mais então como que os anciãos prestam essa ajuda, né? Parágrafo 13. Os anciãos não vão fazer você se sentir ainda pior pelo que aconteceu. Em vez disso, eles vão orar por você.
Pode ser que você se surpreenda com o efeito poderoso que as orações deles podem ter. A ajuda deles também inclui colocar óleo em você em nome de Jeová. Esse óleo se refere à verdade da palavra de Deus. Os anciãos vão usar textos bíblicos que vão acalmar e consolar você e que também vão te ajudar a recuperar sua amizade com Jeová. Os conselhos bíblicos dos anciãos podem dar a você a força necessária para continuar fazendo o que é certo. Por meio desses pastores, você vai ouvir a voz de Jeová dizendo: "Este é o caminho, ande nele." Como as orações dos anciãos e seus conselhos baseados na Bíblia podem nos ajudar? E nós temos uma imagem também que você pode usar em seu comentário. A irmã que nos visita? Então, os anciãos nos ajudam orando por nós e usando a Bíblia para nos confortar e fortalecer. E as suas orações, ele tem um efeito poderoso que pode elevar o nosso espírito. Isso, obrigado, irmã. A irmã ao lado. Aí. Larissa. E na imagem nós podemos ver isso, né? Que após o paciente ele falar ali o que ele estava sentindo, né? E o médico ouvir ele soube ali ao certo, né? O que ele fazer para tirar as dores físicas, né? Do paciente. E da mesma maneira no sentido espiritual. Os anciãos, eles nos escutam, oram por nós e nos dão conselhos bíblicos que servirão ali de ajuda, né? Naquele momento. Isso, obrigado. Irmão Lucas. E é interessante, né, a fisionomia daquela pessoa que estava doente, melhorou bastante. Agora ele já está alegre, ele recuperou a alegria. Então, realmente, quando nós deixamos tanto um médico cuidar de nós, ou um ancião cuidar ali de nós, com certeza vai ser para o melhor. A pessoa vai recuperar a alegria, ele vai começar com mais íntimo as suas atividades. Então vai ser muito benéfico. Obrigado, irmão. Irmã Joelma? E depois disso, depois das orações, os anciãos vão colocar óleo na pessoa. E esse óleo vem da palavra de Deus. Hoje em dia, muitos de nós, com alguns sintomas, entramos no Google, por exemplo, e pesquisamos o que achamos ser nossa doença. Aí chegamos no médico desesperados, achando que temos uma doença terminal. Aí ele acalma, não é nada disso, olha, a solução é fácil. Os anciãos também agem assim. Às vezes a gente chega desesperado, ou como Davi, não consegue dormir, não tem paz. Os anciãos vão usar a palavra de Jeová para acalmar, assim como um óleo acalma a pele, eles vão nos acalmar, vão nos consolar. E o mais importante, né, vão tirar a gente de uma situação terminal que a gente achava, mas nós vamos voltar, como Isaías 57:18 diz, a ser guiados por Jeová, curados por Ele e receber consolo. Isso mesmo. Obrigado, irmão. Então, queremos sempre buscar a ajuda dos anciãos, né? Assim como buscamos a ajuda de um médico quando estamos doentes, né? Vamos ao parágrafo 14, mas antes nós vamos pedir para alguém ler para nós Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas 6:1, irmão João Davi. Levante a mão, irmão João. Irmãos, mesmo que um homem sem perceber dê um passo em falso, você que tem qualificações espirituais, tente reajustar esse homem no espírito de brandura, mas olhe cada um para si mesmo, para que não seja tentado também. Obrigado, irmão João. Vamos ouvir a leitura do parágrafo 14? O cristão que dá um passo em falso não está andando de acordo com os padrões justos de Jeová. O passo em falso pode se referir a uma decisão errada ou a um pecado grave.
Os anciãos cristãos, motivados por amor, tentam reajustar esse homem num espírito de brandura. A palavra grega traduzida como reajustar também pode se referir a colocar um osso de volta no lugar para que ele possa se recuperar do dano sofrido. Assim como o médico habilidoso se esforça para colocar um osso no lugar causando o mínimo de dor possível ao paciente, os anciãos fazem o seu melhor para curar a doença espiritual de uma pessoa sem causar mais dor a ela. A Bíblia também orienta os anciãos a olhar cada um para si mesmo. Ao ajudar alguém a andar no caminho correto, os anciãos sempre reconhecem que eles mesmos são imperfeitos e cometem erros. Eles não se acham superiores ou melhores que os outros. Muito pelo contrário, eles se esforçam para ser humildes e compreensivos. De acordo com Gálatas 6:1, como os anciãos ajudam quem dá um passo em falso? E nós podemos voltar novamente àquela imagem que nós já consideramos. Irmão Benfica? O passo em falso, aquele se refere a uma decisão errada da pessoa, ou ela chegar a cometer um pecado grave, né? Aí fala que os anciãos motivados por amor, eles tentam reajustar. Aí dá uma explicação da palavra reajustar, que pode se referir a colocar um osso de volta no lugar. Uma pessoa, quando desloca um braço ou um ombro, ela sente muita dor, ela fica aflita, né? E se ela não for procurar um médico, aquilo vai piorando cada vez mais. Quando ela chega no médico, ele reajusta o ombro dela ou o braço dela para que ela possa minimizando a dor. E aos poucos vai se curando. Então, quando uma pessoa comete um pecado grave ou toma uma decisão errada, a consciência dela vai causar dor. Ela vai ficar aflita também. Se ela não procurar um ancião para conversar, para reajustar a paz dela com Jeová, a situação vai ficar cada vez pior. Ela vai desanimar e pode não vir mais nas reuniões. Então, os anciãos, com muito amor, com espírito de brandura, eles vão fazer com que as pessoas ela reate a paz com Jeová e ela passa a ser assim curada espiritualmente, ela passa a fazer o que é certo, entendeu? E isso é muito amoroso da parte de Jeová, ter os anciãos para cuidar das ovelhas. Isso mesmo. Muito bem. O irmão que nos visita. Isso, exatamente, né? E os anciãos, o principal ali é o cuidado com a ovelha, não é um julgamento, né? Tanto é que esse mesmo texto de Gálatas, ele aconselha os anciãos a olhar para si mesmo também, né? Porque nós sabemos que todos nós somos pecadores. Então isso mostra que os anciãos eles devem reconhecer que eles são imperfeitos e não se acharem superiores ou melhores que os outros, né? Lembrarem também que todos somos falhos, né? Então, para tratar essa pessoa, né, que talvez cometeu um pecado grave, com empatia, com brandura, né, com amor, para que ela possa se recuperar e voltar a servir a Jeová de forma sadia. Isso mesmo. Agora, pensando nesse ponto também de reajustar, conforme os irmãos comentaram, né? Como se fosse colocar um osso no lugar. Aqueles que já deslocaram um braço ou alguma outra parte, sabem que para voltar no lugar também não é tão simples assim, né? Às vezes vai causar uma certa dor, né? Isso nos mostra o que também? Que os anciãos, mesmo sabendo que talvez esse reajuste vai causar uma certa dor, o que os anciãos se esforçam para fazer? Irmão Siqueira? Então, os anciãos não acham que são superiores, né? Ele tem o poder na mão. Eles vão levar em consideração que os erros podem acontecer. Todos nós somos imperfeitos, somos sujeitos a erros. Agora o ancião vai esforçar de ser o mais humilde possível e o mais compreensível possível. Isso mesmo. Irmão Elias? Então, até mesmo Jesus, né? Referência de Pedro 3,8 aí, fala que ele mesmo sendo perfeito, não sentia dor, não tinha problemas, ele se colocava no lugar das pessoas, ele sentia pena e tinha empatia pelas pessoas. Então nós, quando olha para nós mesmos, os anciãos, eles devem pensar assim, né? Ali diz que, por ouvir pacientemente, quando outros abrem o coração e expressam o que sente, podemos nos perguntar, como eu me sentiria se estivesse no lugar dessa pessoa? Isso mesmo, exatamente. Obrigado. Irmão Davi?
Até o parágrafo fez referência, assim como o médico habilidoso ele se esforça para colocar um osso no lugar, causando o mínimo de dor possível ao paciente, os anciãos também fazem o seu melhor para curar a doença espiritual de uma pessoa sem causar mais dor a ela ainda, demonstrando de fato um amor genuíno. Isso mesmo. Vamos ao parágrafo 15. Nós podemos confiar nos anciãos. Eles aprenderam na palavra de Deus a não contar nossos assuntos pessoais a outras pessoas, a basear seus conselhos na Bíblia em vez de em suas próprias opiniões e a continuar nos ajudando a carregar nossos fardos. Os anciãos são diferentes uns dos outros. Cada um tem suas qualidades e alguns têm mais experiência do que outros. Mas nós podemos ficar à vontade para falar com qualquer um deles. É claro que nós não vamos sair pedindo conselho para todos os anciãos, esperando achar um que nos diga o que queremos ouvir. Fazer isso seria como procurar coscas nos ouvidos, em vez de procurar um ensinamento sadio da palavra de Deus. Antes de nos dar um conselho, um ancião talvez nos pergunte se já falamos com outros anciãos e que conselhos eles nos deram. Além disso, por ser modesto, pode ser que ele consulte outro ancião sobre o assunto. O que podemos fazer se tivermos um problema? Irmã Edna? Então, o primeiro passo é confiar nos anciãos, né? Porque eles aprenderam na palavra de Deus a não contar os assuntos pessoais nossos para outras pessoas. Então, é basear, ou seja, os seus conselhos são baseados na Bíblia e não nas suas próprias ideias nem opiniões. Então, assim, eles nos ajudam a carregar nossos fardos. Os anciãos, eles são diferentes uns dos outros, mas em todos eles nós podemos confiar, porque eles são os homens confiáveis de Jeová. Isso mesmo. Irmã Fátima? Eu achei interessante o alerta que o parágrafo dá, de não ficarmos indo de ancião em ancião pedindo conselho para que o que nós queremos ouvir seja dito por um deles, né? Isso é como se nós quiséssemos que fizessem cócegas no nosso ouvido. E não é isso. Se nós formos procurar um ancião, nós devemos ter certeza que o conselho que ele nos deu é baseado na palavra de Deus. E a sabedoria dos outros anciãos aqui é em perguntar se a pessoa já perguntou, já falou com outro ancião. A modéstia faz com que ele fale com outro ancião sobre o assunto, para saber se foi dito, o que foi dito. Eu achei interessante essa parte aqui do parágrafo. Isso. É buscar conselhos, né, para prestar a melhor ajuda possível, né? Isso mesmo. Nossa responsabilidade pessoal, parágrafo 16. Embora os anciãos vigiem sobre nós por sermos ovelhas de Deus, eles não nos dizem o que devemos fazer. Cada um de nós tem a responsabilidade de viver à altura da nossa dedicação. E somos nós que vamos responder a Jeová pelo que dizemos ou fazemos. Mas, com o apoio de Jeová, nós podemos vencer o desafio de manter a nossa integridade. Em vez de os anciãos nos dizerem como devemos agir, eles nos ajudam a entender o que Jeová pensa e nos deixam tomar nossas próprias decisões. Quando meditamos nos conselhos baseados na Bíblia que os anciãos nos dão e os colocamos em prática, nós treinamos nossa própria capacidade de discernimento para tomar decisões sábias. Que responsabilidade nós temos? Irmã Vânia? Capacidade de usar o seu próprio discernimento. O que os anciãos vão fazer? Vai ajudar ao servo dele, de Jeová, a usar a sua faculdade de treinada pela Bíblia e a viver de acordo com a sua responsabilidade perante a sua dedicação a Jeová. Mas cada um vai tomar a sua própria decisão baseado na sua consciência treinada. Os anciãos, eles não vão dar a resposta para a pessoa o que deve ou não fazer, mas vai ajudar essa pessoa a raciocinar, a tomar a sua própria decisão como um cristão maduro.
Isso mesmo. Isso vai ser bom para nós, né? No futuro nós podemos entender isso, vai ser bom para tomarmos decisões quando também nos confrontarmos com outras situações, né? Vamos ao parágrafo 17. É um grande privilégio ser uma ovelha de Jeová. Jeová enviou o bom pastor, Jesus, para pagar o resgate por nós e nos dar a oportunidade de ter vida eterna. Além disso, Jeová nos deu os anciãos para cuidar de nós, assim como ele prometeu. Vou dar-lhes pastores que ajam de acordo com a minha vontade, e eles os alimentarão com conhecimento e entendimento. Quando estamos fracos ou doentes em sentido espiritual, devemos pedir a ajuda dos anciãos sem pensar duas vezes. Que todos nós estejamos determinados a aproveitar esse presente que são os anciãos. Obrigado, irmão Peterson, pela leitura que nos fez aqui. Agradecemos muito em nome da congregação pela ajuda que nos deu. Qual deve ser nossa determinação? Irmã Aparecida? Devemos estar determinados a aproveitar ao máximo o maravilhoso dom que Jeová nos deu, a ajuda dos anciãos. Quando nós sentimos espiritualmente fraco ou doente, nós devemos recorrer aos anciãos. Ele foi confirmado por Jeová e designado para nos guiar, fortalecer, alimentar com conhecimento e entendimento. Isso mesmo. Obrigado. Agora nós temos 3 perguntas de recapitulação. O que você responderia? Quando devemos chamar os anciãos? Irmã Renata? Então, são quando percebemos que a nossa amizade com Jeová está começando a enfraquecer, ou antes de termos um problema, também quando cometemos um pecado grave, ou quando tentamos resolver um problema com o irmão e não conseguimos sozinhos. Obrigado, irmã. Por que devemos chamar os anciãos? Irmã Lerce? Porque quando nós chamamos os anciãos, nós mostramos que confiamos na maneira de Jeová cuidar da nossa espiritualidade e que também obedecemos a Ele. E, além disso, quando nós seguimos esse conselho, nós recebemos a misericórdia de Jeová. Isso, muito bem. Como os anciãos nos ajudam? Irmão Takeshi? Os anciãos oram junto com os irmãos e também colocam óleo no sentido de usar a Bíblia corretamente para que acalme as pessoas, os irmãos e recuperar o relacionamento com Jeová. Isso mesmo. Obrigado, irmão Takeshi. Assim nós vimos que Jeová nos deu uma grande dádiva, né? Um grande presente que são os anciãos, que cuidam de nós com amor, com carinho. Todos nós somos ovelhas de Jeová, inclusive os anciãos, né? E muitas vezes os anciãos vão buscar ajuda, vão buscar conselhos num co-ancião, que também vai dar conselhos sábios e amorosos, né? Então todos nós precisamos dessa ajuda, né, dos anciãos. E é uma provisão de Jeová, então queremos aproveitar. Sempre que estivermos passando por alguma dificuldade, Jeová não quer que nós carregamos esse fardo sozinhos, né? Jeová quer que nós dividamos essa carga. E os anciãos estão para aí. Para isso, para nos ajudar, para nos orientar, para nos fortalecer, né? Esse é o objetivo que Jeová colocou os anciãos na congregação. Queremos fazer pleno uso deles, né? Obrigado, irmãos, pelos seus bons comentários, pela boa participação. Certamente esse estudo fortaleceu muito a nossa fé, nos ajudou ainda mais, né, a demonstrar amor por Jeová. Agora sim, então, queremos encerrar a nossa reunião de forma alegre, entoando um cântico de louvor a Jeová. Convidamos todos os presentes, aqueles que puderem ficar em pé, para juntos entoarmos o cântico de número 31, Ande com Deus, baseado em Miqueias 6:8. E após o cântico, nós convidamos nosso irmão Elias para nos representar aqui em oração. Queridos amigos, hoje refletiremos sobre um tema de grande valor espiritual e humano:
a importância da beleza interior. Vivemos em um mundo que dá enorme destaque à aparência física. A sociedade moderna valoriza o que se vê por fora, a forma do corpo, o rosto, as roupas, mas muitas vezes esquece o que realmente define o valor de uma pessoa: o coração, o caráter e a pureza interior. A palavra de Deus, no entanto, nos ensina a olhar além das aparências. E um dos exemplos mais belos dessa verdade está no Cântico de Salomão. Nesse livro poético, encontramos a figura da moça Sulamita, uma jovem que, mesmo sendo admirada por sua beleza exterior, destacou-se ainda mais por suas qualidades internas. O modo de falar dela, o tom de sua voz e suas palavras revelavam uma alma pura e amável. O texto em Cântico de Salomão 4:3 diz: "Seus lábios são como um fio escarlate, e sua fala é agradável. Como as metades de uma romã, são as suas faces atrás do véu." Essas palavras do pastor expressam algo profundo. Ele não elogia apenas a aparência dos lábios da Sulamita, mas principalmente o modo gracioso e bondoso com que ela se expressava. Sua fala era doce e verdadeira, refletindo um coração puro e cheio de amor. Mais adiante, em Cântico de Salomão 4:11, lemos: "Seus lábios, minha noiva, gotejam mel dos favos, a mel e leite sob a sua língua, e a fragrância das suas roupas é como a fragrância do Líbano." Essa comparação mostra que as palavras dela eram agradáveis, suaves e nutritivas, como o mel e o leite. O mel de favo, que é mais puro e saboroso, simboliza a doçura natural de suas palavras, não corrompidas por intenções más. O pastor admirava sua sinceridade e seu modo respeitoso de se comunicar. É interessante notar que ele não fala aqui de beleza física, mas de uma beleza que vem de dentro, da maneira como a Sulamita tratava as pessoas, da pureza de suas intenções e da suavidade de suas palavras. A pureza e a integridade dessa jovem são ainda mais destacadas em Cântico de Salomão 4:12. "Minha irmã, minha noiva, é como um jardim trancado, uma fonte fechada." Essa imagem mostra a castidade e o valor da Sulamita. No antigo Israel, os jardins eram lugares protegidos e preciosos, cheios de vida, flores e perfumes agradáveis. Um jardim trancado significava algo reservado, preservado e não disponível a qualquer um. Assim também era a Sulamita. Ela guardava suas afeições e sua pureza moral, oferecendo-as apenas ao homem que realmente a amasse e a respeitasse. A atitude dela nos ensina uma lição poderosa. A verdadeira beleza nasce da integridade, da bondade e da pureza do coração. O mundo pode admirar o brilho exterior, mas Deus valoriza o brilho interior, aquele que não desaparece com o tempo. Vemos hoje que muitos se preocupam exageradamente em alcançar um padrão físico ideal. No entanto, por mais que cuidemos da aparência, o tempo passa e a beleza exterior se transforma. Já as qualidades interiores, como a humildade, a compaixão, a paciência e o amor a Deus, permanecem e se fortalecem com o tempo. É por isso que o livro de Provérbios 31:30 nos lembra: "O encanto talvez seja falso e a lindeza talvez seja vã, mas a mulher que teme a Jeová é a que procura louvor para si." Essa declaração é atemporal. O verdadeiro valor não está no que os olhos veem, mas no que Deus observa, o coração. Outro texto em Provérbios 11:22 nos adverte: "Como uma argola de ouro para as narinas no focinho de um porco, assim é a mulher que é bonita, mas que se desvia da sensatez." Esse contraste forte mostra que a beleza física, quando não acompanhada de sabedoria e modéstia, perde completamente o valor. É a atitude, o comportamento e a fé que dão dignidade à pessoa. Podemos ilustrar esse princípio com exemplos reais. Georgina, casada há quase 10 anos, disse: "Sempre me senti atraída ao meu marido
por causa de sua honestidade e sinceridade. Ele é um homem que se preocupa em agradar a Deus. Sua bondade e atenção fazem com que eu me sinta amada e valorizada. Ela não mencionou beleza física, mas qualidades do coração: honestidade, sinceridade e amor a Deus. Ser bonito por dentro é mais importante do que ser bonito por fora. Todos nós podemos desenvolver essa beleza verdadeira. Ela não depende da idade, da condição social, nem da aparência física. Depende daquilo que cultivamos no coração. Assim como a sulamita, podemos refletir em nosso modo de falar, em nossas atitudes e em nossa maneira de tratar os outros a pureza e o amor que vem de Deus. Assim, aprendemos que o verdadeiro encanto não está em um rosto bonito, mas em um coração fiel. Que possamos todos os dias cultivar dentro de nós a beleza que vem de Jeová, uma beleza que jamais se perde e que torna a vida mais significativa, pura e digna.